Olá, bom dia Fabrícia, bom dia Brigo, Ana, tudo bem? Estamos preparando aqui, dentro de 1 minuto aproximadamente, vamos entrar com nosso ao vivo, com nossos professores. Bom dia Marcos, Jean, Fabrícia. Daqui a pouco vamos estar com o Joaquim aqui, junto com a professora Vanessa, Luiz, e chamando o secretário de Educação, nosso maestro, para abrir os nossos trabalhos aqui hoje nessa live da Ponte Hercílio Luz. Tudo bem, Vanessa? Márcio, bom dia. Bom dia a todos. Estamos ao vivo aqui na Ponte Hercílio Luz. Um dia, um certo nevoeiro, uma garoa bem fininha. Bom dia, Raquel, nossa diretora, Candice. Mais um minutinho. Vamos fazer a abertura com o professor Maurício, secretário de Educação, que vai falar um pouco para a gente sobre esses desafios, sobre essas atividades que têm acontecido durante esse período. E nós vamos aproveitar para mostrar aqui um pouco dos nossos pontos turísticos. Bom dia, Marcos, nosso grande assessor aí de nossas escolas, nosso maestro do ensino fundamental dos anos iniciais. Bom dia, Jean, nosso diretor, Andresa, grande Jean, responsável aí pela nossa estrutura, pela nossa logística. Bom dia, Pran, Rodrigo, nosso artista, Lucas, bom dia. Bom dia a todos. Estamos aqui sobre a Beira-Mar Norte. Movimento relativamente tranquilo. Um bom mar. Sobre o GBS, Grupo de Busca e Salvamento, uma das sedes do Projeto Bombeiro Mirim. Bom dia, grande Rodrigo. Professor Maurício entrando também, que vai ser o nosso anfitrião. Vamos convidar o professor Maurício aí para fazer a abertura dos trabalhos. Para dizer como é que está esse período, como é que está a situação hoje em dia. Bom dia, professor. Bom dia, Charles. Bom dia, pessoal. Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Que alegria aí estarmos numa live hoje diferenciada, né? Uma live que vamos aprender com vocês. À disposição, meu amigo. Então, passo para o professor Maurício fazer a abertura aí. Ele já tem compromissos na sequência, compromissos com a nossa educação, nosso maestro, nosso professor, que vai passar um pouco do dia a dia, né? Da rotina do maestro da educação durante esse período. Tá com o senhor, então, daqui a pouco vem o Maurício. Obrigado pela sua participação, pelo espaço. E lembrando que vamos ter lives aí agora, provavelmente, semanalmente, nesse canal, no canal do Educar para Salvar. É a gerência de projetos inovadores, trazendo uma nova realidade para vocês. Tá com o senhor. Obrigado, Charles. Bom dia a todos que estão na live. Que bom que vocês estão participando. Primeiro quero informar que estou sem máscara, eu estou nesse momento em casa. Vou participar, essa é a minha segunda live, tenho mais 3 pela frente. Daqui a pouco estaremos no Floripa Amanhã, contando um pouco do que estamos fazendo na educação no município de Florianópolis. Eu quero primeiro cumprimentar a nossa equipe da Escola do Mar, que vai fazer esse lindo trabalho, né, que nada mais é do que uma aula do real ao ar livre. Né? Então, eu quero saudar o professor Joaquim, o Charles, nosso professor, o Luiz Francelino e a Vanessa, que vão conduzir vocês com uma nova perspectiva, né? Uma perspectiva que estamos iniciando hoje na Prefeitura Municipal de Florianópolis, na nossa secretaria, onde nós vamos ter uma aula sobre o mundo real. Vamos conversar sobre a Ponte Hercílio Luz, que vocês já estão vendo aí, toda ela remodelada, reinaugurada recentemente. E eu quero aqui, Charles, dizer para todos que eu tive a honra de poder passar nessa ponte antes dela fechar, lá na década de 80 do século passado, né? Eu morava em Laguna, eu nasci em Laguna, e meus tios moravam em Florianópolis, como moro até hoje, e eu vinha passar as férias em Florianópolis. Então, passei diversas oportunidades pela Ponte Hercílio Luz, naquelas madeiras que a gente enxerga hoje, né? Quando a gente vê as fotos antigas. Então, eu tenho certeza aí que quem está na live vai
vai gostar e vai aprender muito com vocês. Da mesma forma, o Parque da Luz é uma experiência maravilhosa. Domingo, Charles, eu estive aí no Parque da Luz, saí aqui da minha casa, na Carovoeira, junto com meu filho, de bicicleta, capacete, máscara, e fomos andar de bicicleta pela cidade com todo cuidado. Passamos na Ponte Hercílio Luz, fomos no Parque da Luz, né, e pudemos experienciar um momento muito agradável entre pai e filho, ao ar livre, com toda a segurança que esse novo momento de pandemia está nos exigindo. Então, Charles, eu quero desejar a todos um excelente aprendizado. Tenho certeza que vocês vão curtir esse novo momento que a Secretaria Municipal de Educação inaugura, secretaria liderada pelo nosso prefeito Jean Loureiro, que estamos aí todos nós imbuídos e empenhados para levar a educação de qualidade a todos. Nesse momento, sim, um momento diferente que a gente vive no nosso país, no nosso Brasil. Então, cumprimento a todos vocês e também a nossa diretora de Educação Fundamental, a Raquel, que é uma entusiasta da educação, mas principalmente uma entusiasta das tecnologias e das mídias digitais. Essas tão importantes nesse momento que a gente está vivendo. Desejo a todos vocês uma excelente aula, curtam. Vou ficar mais um pouquinho, Charles, e daqui a pouco eu vou ter que sair para uma reunião que vou ter online lá com o pessoal do Floripa amanhã, contando um pouco desse momento que a gente está vivendo da educação no município de Florianópolis, uma educação não presencial. Hoje vocês estão tendo aí uma educação presencial, com todo o apoio das nossas escolas, das nossas creches, levando nesse momento esse aconchego, né, num momento difícil que a gente vive, mas nós não podemos perder nesse momento a esperança, a fraternidade, o amor, o entusiasmo pela vida. Precisamos continuar vivendo e a educação é a única maneira que temos de transformar o nosso futuro. Um abraço, beijo para todo mundo, boa aula, pessoal. Obrigado, professor, pela sua participação, pelas palavras de incentivo, agradeço pelo reconhecimento, pelo oferecimento dessa estrutura, e como o senhor bem colocou, é uma nova realidade, né? A partir de hoje, torna-se uma constante com a Escola do Mar, com Educar para Salvar, esse tipo de atividade. O que já é uma realidade no nosso portal, a gente vê a Lisandra, nossa Lila aqui, entrando junto com a Fabrícia, junto com a Raquel, junto com todos os assessores que fizeram um portal diferenciado. A gente já combinou aqui com a Vanessa, com a Muyara, a gente vai estar colocando constantemente o site do nosso portal, para que quem acompanhe e ainda não viu o portal e queira se espelhar, queira aprender, seja as crianças, seja os pais, sejam outros educadores de outras realidades, de outras prefeituras, secretarias, de outros estados, que venham a conhecer também o nosso portal, bem como outras ferramentas e outros locais, né, que vão ter acesso às informações da Escola do Mar, do Educar para Salvar, da diretoria, de toda a secretaria e de toda a prefeitura, entre outras atividades, como da Floran, a gente tem a Silvane também ao vivo, tem o pessoal da Concap. Vamos falar sobre todas essas situações relacionadas à Secretaria de Educação e da Prevenção. Obrigado, professor. Boa reunião aí, um abraço pro pessoal do Floripa amanhã e ficamos à disposição. Tranquilo? Tudo bom. Obrigado. Pessoal, temos aqui também, ao vivo, já aqui pronto, desde cedo, né? Eles que têm uma rotina bastante acirrada, que constantemente acordam cedo, né, que é a rotina deles, é o dia a dia deles, fora do período de pandemia, professor Luiz e professor Joaquim. Joaquim já veterano professor da Escola do Mar, Luiz, o nosso também professor de Educação Física, de projetos, que há alguns anos já vem trabalhando a formação e a capacitação e as saídas, né, com a Escola do Mar lá em Canasvieiras. Então vou passar a bola aqui para o Joaquim para falar um pouquinho sobre a Escola do Mar e a história da ponte. Tranquilo? Invertendo aqui, passando para o Joaquim, que já madrugou aqui. Bom dia, secretário, bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo, né? Eu sou da Escola do Mar, sou coordenador da Escola do Mar. A Escola do Mar desenvolve projetos de educação ambiental, sensibilização, história, cultura, né? E também tratamos sobre os patrimônios históricos de Florianópolis. Nós fazemos várias navegações para a ilha de Arthur Mirim, Ilha de Ratones, as nossas unidades. Ano passado, mais de 2.000 alunos participaram, né? Várias unidades, tanto da educação infantil como educação fundamental e também da EJA.
e nós convidamos vocês para participar das atividades. Nós temos uma navegação muito especial, uma navegação que nós fazemos em direção à Ponte Hercílio Luz. Nós passamos por baixo da Ponte Hercílio Luz, no canal do Estreito, vamos do outro lado e retornamos por essa ponte. E dá para apreciar esse grande cartão postal que é a Ponte Hercílio Luz. Eu vou passar para o professor Luiz, que ele vai falar um pouco da história dessa ponte. Bom dia, secretário, bom dia a todos, bom dia nessa belo momento e oportunidade de estar falando um pouco mais da nossa querida e amada Ponte Hercílio Luz, né? O que podemos trazer a ela foi o seguinte, que qual foi o propósito, por que da ponte, né? Lembrando da ponte que sem ela, antes era o meio de transporte que tinha aqui, era através de balsa motorizada, botes, baleeiras, né? Então tudo para ter acesso à ilha era através desse modo de acesso à própria ilha, né? E sabemos, segundo conta também, que um vento sul, uma chuva forte, esse tipo de transporte não haveria, né? Então, e há contas também que é o seguinte, que com esse vento sul, dependendo do vento sul, o trapiche era um trapiche municipal, poderia, dependendo da intensidade do vento sul, levar até para Santo Antônio e até Ratones. Então, não era um transporte muito fácil, muito prático, muito simples de fazer. E se desse Nordeste também, ia trazer transtorno, e tinha dias que realmente não tinha como ir e vir. Hercílio Luz, político e governador no período, também fazia esse transporte, né? Essa vindas e de acesso à ilha. Então, não só ele, mas também que era uma questão de prioridade de acesso à ilha, de construir a ponte. Então ele foi o idealizador dessa ponte, né? E montou um projeto através de 2 americanos, né? Então o projeto todo foi elaborado por eles, inclusive todo o material, né, empregado na ponte foi trazido por navio, né, dos Estados Unidos, e não é isso? Vamos caminhando junto aí, não tem problema. Então essa era a grande dificuldade. E outro ponto importante também da questão da ponte ser construída era a questão que tinha um movimento, né, um movimento no estado dizendo que o acesso à ilha era muito difícil, como relatei antes. Era extremamente difícil e complexo. E o distanciamento que a capital tinha com relação ao estado. Então a ponte, ela veio trazer esse elo, essa ligação, né, com tudo isso, né? Então, Joaquim. Eu quero contar uma experiência minha com a ponte. Quando nós víamos, né, do Rio de Janeiro ou víamos de Laguna, nós éramos obrigados a passar por essa ponte, né? E eu lembro quando era criança, mais ou menos final da década de 60, eu e minha mãe estávamos atravessando essa ponte e minha mãe falava assim, ó, não olha pela janela. E aí a criança, né, o cara olhava. A ponte era com dormentes de madeira e tinha gretas imensas. Então quando você olhava pela janela do ônibus, você via o mar. Então aquilo dava um pavor pela altura, né, e pelas gretas, dava a impressão que você ia cair ali, né? E eu lembro disso, e eu lembro também uma vez que estava passando, que a minha mãe pegou e estava ventando muito e a ponte balançava, e você sentia o balanço da ponte. Isso também assustava, né? Então isso foi uma lembrança, uma recordação que eu tenho de quando garoto, que eu vinha para cá, porque minha família é daqui, é da Pescaria Brava, né, que antigamente era Laguna, e eu lembro exatamente de toda essa situação. Lembro também que a gente ia direto aqui para Linda Cap, almoçava aqui no Linda Cap, né, no restaurante Linda Cap, isso faz muito tempo, e a rodoviária era ali na Hercílio Luz, que na verdade não era uma rodoviária, era um ponto de venda de passagem. Então o ônibus passava, parava ali, a gente fazia a conexão e ia ou para Laguna ou eu voltava para o Rio de Janeiro, que era onde eu morava quando era criança, né? Mas foi uma experiência muito legal. E uma coisa que o Luiz falou,
da importância da ponte foi a importância econômica também. Porque a cidade se desenvolveu muito, né, Luiz? Durante o período da construção da ponte. Antes da ponte, existia aqui o estaleiro Arataca, que ficava aqui embaixo, existia a fábrica de pregos, né? Existia a fábrica de bordados Oip, que fica lá em cima, aqui em cima, né? No final da Hercílio Luz, né? Aqui nós podemos ver também a chaminé do antigo incinerador. Não sei se dá para ver pela live, mas ali é um antigo incinerador, incinerava o lixo, né? Aqui tá, mais tarde a Vanessa vai falar do Parque da Luz. Então, tem muita coisa para falar disso aqui. Então, a saída para a Escola do Mar para cá é uma saída histórica. Também nós vamos poder ver a diferença, né, de todo o litoral, a ocupação urbana. É importante ver isso também, né? Isso também vai ser muito legal para quem vem para cá, né? Além das ilhas que tem ali, a antiga chamada Ilha dos Leprosos, que hoje é uma ilha que pertence aos bombeiros. Ilha do Guará Pequeno. Ilha do Guará, né? Exatamente, Charles está aqui ajudando a Ilha do Guará. Então é muito importante essa saída. Ela é, sabe, do ponto de vista histórico da cidade, toda a cidade surgiu aqui no centro. E aí o Luiz vai falar ali do Miramar, do Trapiche Municipal. Por favor, Luiz. Aqui a gente tem a participação do pessoal também. A nossa querida Luciana Napoleão, uma das responsáveis pela formação, está falando que os avós dela passavam por aqui também, que quando iam para estudar tinham essa necessidade. O Joaquim contando esses relatos, e várias pessoas estão contribuindo e falando, passando para o Luiz e para o Joaquim, bastante gente elogiando vocês aqui sobre as saídas da Escola do Mar, a professora Evelyn, a outra professora Annelise, contando do período, né, anterior à pandemia e que, se a gente continuar com esse comportamento preventivo, com esse comportamento recomendado, né, pelos nossos gestores, pelas nossas agências de saúde, em breve estaremos com a nossa escuna, com o nosso barco escola, novamente funcionando. Então você que está assistindo aqui, você que está vendo, pode trazer o seu relato, pode falar aqui a Cláudia Ricardo está falando que passou na ponte com a mãe dela quando era criança. O Joaquim, na verdade, ele veio para cá ainda na época da construção de Hercílio Luz. Ele não está contando, mas a idade dele é bem antiga, né? A gente tenta não falar a verdade, mas o Joaquim veio aqui na época ainda dos desbravadores. Ele veio para cá com as embarcações. Quem já foi na Escola do Mar com ele, sabe que os relatos dele são muito próximos da realidade. Então a idade dele não bate com o que ele está falando. Então, quem conhece o Joaquim sabe que ele é bem mais antigo, e talvez até mais antigo que a própria ponte Hercílio Luz. Retornamos. Nós estamos explorando muito a idade dele. Ele já está com vergonha aqui. A Lu Napoleão sabe disso, né, Lu? As histórias dele não batem muito. É muito antiga, é muita experiência desse professor, bem como do Joaquim. Reporto a ele também aqui, ó. Valdonei Machado está dizendo que passou na ponte com a família, morava no Estreito. E daqui a pouco você vai saber por que o nome da ponte, né, por que o nome do bairro Estreito é Estreito. O Luiz vai contar para você, a Vanessa vai contar por que o nome, por que ali, aquele outro lado, o Parque da Luz já foi chamado de Parque do Estreito também, tá joia? É porque é a parte mais estreita e eles com toda a propriedade vão falar sobre isso, o Luiz com a sua experiência, e repasso para ele novamente. Ó, a Charlene disse que é muito nova, a Charlene é novinha, só viu no livro, no YouTube e aí por diante. A Cláudia também é nativa, passou quando era criança, o Marcos passou na barriga da mãe, o Marquinho, nosso grande orientador, nosso grande professor aí, nossa referência também, nosso amigo do surf, a Jaqueline, não pode esconder a idade, né? Está no nome, Jaqueline 72. Então vamos lá, vamos passar. Boa ideia, a Ilha do Francês, eu também escutei essa história, Charlene, tanto do Joaquim quanto do Luiz nas saídas da Escola do Mar. Aprendi isso na Escola do Mar, mesmo eu, com meus 17, 18 anos aqui, fui aprender isso com eles. O primeiro nome, Ilha dos Papagaios. E que era o primeiro nome, está com você novamente. Vamos lá, Luiz. Não, Então, sobre a ponte, o porquê fazer a localização, questão geográfica e de engenharia, né? É a parte mais estreita da ligação da ilha com o continente, né? A princípio surgiu-se o nome tinha ideias, né, de nome, Ponte do Estreito, mas o que era realmente era Ponte da Independência. Então o governador, por problemas de saúde, acometido de problemas de saúde, estava na França em 1924, o início da construção foi em 22, 2 anos depois ele foi efetuar um tratamento na França e retornou para Florianópolis. E com o decorrer que ele não estava tão bem de saúde, decidiram se fazer aqui no Trapiche, no centro ali no Miramar,
uma réplica da ponte feita em madeira em 50 vezes, uma escala 50 vezes menor, né? E para que ele pudesse caminhar sobre a ponte e inaugurar, de certa forma, de um modo mais simbólico, né? E, então foi feito isso. E 16 dias após ele fazer, né, a travessia nessa ponte simbólica ali, ele veio a falecer e se concluiu, e se decidiu de uma maneira gentil e, enfim, óbvia até, né, que o nome, a ponte se tornaria o nome Ponte Hercílio Luz, que depois foi concluída em 1926. Curiosidade, a ponte passou a ter uma taxa de cobrança de passagem pela ponte, né? A pé se cobrava, de bicicleta, e conforme você tinha uma carga maior para carregar na carroça, no transporte de atração animal, você também pagava uma taxa. Isso foi por 9 anos, teve essa taxa e depois ela foi extinta, né? Exatamente. Então a gente está vendo, né, que esses pedágios, né, não é algo de hoje, né, não é algo de tempos atuais, é algo necessário, né, que a gente tenta, né, evitar, né, procura ver outras formas, né, ver outras possibilidades, mas desde aquela época já tinha um pedágio para essa manutenção. A gente está escutando aqui algumas histórias da Mi, de outras pessoas, falando da Ilha do Carvão, e é essa interação, essa relação com os professores que a gente quer, né? Entrou também a nossa Marilda, nossa professora veterana, nossa inspiradora, educadora, pedagoga, nossa líder, né, na parte de orientação, de toda a experiência que ela tem enquanto secretaria. Nosso obrigado. O André está aí também contribuindo com a gente. Vários outros professores. A Cláudia falou sobre o navio que aportou aqui, sobre a história de Canasvieiras. Então, são muitas histórias que temos em Florianópolis, né, na ilha, e essas histórias também passam pelo Parque da Luz. E agora nós vamos chamar também ao vivo a professora Vanessa, né, nossa professora de Educação Física, pedagoga, nossa representante junto ao programa de saúde do escolar, para ela falar um pouco sobre o Parque da Luz, né, que está aqui vizinho a gente, na nossa lateral, um parque que foi explorado recentemente pela gente, eu, Joaquim, com a equipe da Gerência de Projetos Inovadores, fizemos uma atividade ali sobre prevenção, sobre primeiros socorros, é um espaço público, o secretário já comentou que trouxe os filhos, fez uma pedalada, respeitando o distanciamento social, respeitando os cuidados com álcool gel, com máscara, é um espaço para a gente aproveitar. Tranquilo? Então vou passar para a Vanessa, a Ágata também presente aqui, trabalhou nessa realização dessa live, está estruturando a gerência, falando para o Mike aí que a minha idade ela é entregue pelo cabelo, Mike, né? Só a gente vê que o tempo foi cruel com a gente. Tranquilo? Vanessa já está pronta ali para entrar, já estou chamando a Vanessa aqui ao vivo, vai conversar com a gente. Lembrando que para as nossas próximas lives, já que o Mike está aqui, o nosso amigo, Mike, a Muiara, todo o pessoal da gerência de educação especial, quem sabe já na próxima a gente já tenha a interpretação. Hoje eu sei que eles têm missão relacionada ao conselho, relacionado às outras diversas ações e missões que os nossos intérpretes e os nossos agentes da educação especial têm hoje, né? São várias reuniões na Dilma, reuniões em outras escolas. A Mi está dizendo que não consegue chegar tão próximo do mercado, né, naquela época, né? Exatamente. Numa outra oportunidade, nós vamos resgatar essa história em relação também à exploração do mercado, né, do mercado público, da lógica da alfândega, para a gente conhecer, a gente vai fazer ao vivo da alfândega, já temos agendamentos na ilha, já temos agendamentos com o pessoal do próprio bombeiro, né, para falar sobre prevenção, agendamento com o pessoal da Floran, com outras pessoas que vão agregar a missão da Escola do Mar e do PSE. Tá contigo, Vanessa, então, a professora Vanessa, nossa professora, nossa educadora, líder de escoteira aí, vai passar um pouco para a gente sobre o Parque da Luz. Obrigado, Vanessa, tá com você. Bom dia, Charles, bom dia, pessoal. Então, não tem como a gente falar da Ponte Hercílio Luz se a gente não falar também um pouquinho do parque, né, do Parque da Luz, que fica na cabeceira insular da ponte. Então, eu vou caminhar um pouquinho pelo parque e vou contar resumidamente um pouquinho da história dele para vocês.
Então, pessoal, eu vou caminhar aqui por uma das trilhas do parque, tá? As trilhas hoje, o parque foi revitalizado, então elas estão todas marcadas com tijolinho e tudo mais, né? O parque, como ele está hoje, ele é fruto de uma construção coletiva. A gente tem a Associação do Amigos do Parque da Luz, né? Que foi criada na década de 80. E a partir da construção da comunidade, em conjunto com a Floran e com o município, foi revitalizado e foi construído o parque da forma que a gente tem hoje. Em 97 foi criada a associação e em 99 foi criada uma lei, né, que constituía a questão do parque e da Associação do Parque dos Amigos da Luz. Só que antes de ele ser um parque urbano, público, né, que tem toda essa arborização, as trilhas, uns tronquinhos, né, de árvores que já estiveram aqui, né, e hoje servem de banco, ele era um caminho estreito, como o Luiz falou, né, e o Joaquim falou. Então as pessoas passavam por essa área verde para chegar lá embaixo na Ponte Hercílio Luz e fazer a travessia continente-ilha, né. Aqui antes teve também um cemitério, uma igreja, um cemitério, lá por volta de 1761, e depois esse cemitério ele foi transferido para o cemitério do Itacorubi, né? Como o Joaquim falou, também tinha o forno do lixo, de 1910 a 1914, que fazia toda a parte da queima do lixo, né? E nas últimas décadas, esse chamado, né, como o Joaquim falou, o Campo Santo, ele abrigou passantes do parque, parque de diversões, associações, albergues da juventude, clubes, punks e sem-tetos, até ser reformulado e ter o que existe hoje. Aqui no parque, para quem vem para o parque pela primeira vez, a gente tem alguns pontos de referência, que são os Totens pela Paz, que foi aquele primeiro que a gente entrou ali no início dessa trilha. Tem vários espalhados aqui pelo parque, então por onde você entra você tem um totem, né? A gente tem também uma figueira que foi transplantada, né? Que foi um transplante que foi feito no ano de 2001, que ela veio para cá, se adaptou e ficou. E a gente está chegando perto aqui de um totem que foi colocado pelo Lama Rinpoche em 1998, quando teve aqui... Eu não lembro. Oi? Quando teve aqui um evento pela paz, né? Então aqui no meio do parque a gente tem um totem, né, que solicita as pessoas pela questão da paz mundial. E cada um desses pontos aqui do parque, eles têm uma plaquinha, uma indicação, né? A gente tem o Bosque da Dona Mari. E a casa que hoje tem a administração do parque, ela é uma casa tombada, que é administrada pela Associação do Parque em conjunto com a Floran. E daí, Charles, como é que tá aí o passeio? Por aqui, tudo tranquilo, continuo observando, né? Essa tua aula, né? Uma aula realmente ao vivo, como a gente já comentou anteriormente. E a gente vai não apenas viajando na história, mas na realidade, né? Como eu falei anteriormente, não faz um mês, né? Não faz mais do que 3 meses, nós estávamos no Março das Mulheres, com diversas ações, em parceria com outras secretarias, com assistência social, com saúde, com habitação, e fizemos uma ação aí no parque legal, onde tínhamos aproximadamente 1.100 pessoas, né, que foi a contagem da época do pessoal, e com todo esse pessoal a gente conseguiu aproveitar essa área verde, aproveitar a área descampada dele, a parte aberta, nessa clareira, que tem um campo de futebol aí, onde as crianças brincavam bastante, né, onde as crianças fizeram atividades de pula-pula, atividades com cordas, atividades voltadas à renda de bilro, né, onde rendeiras da Lagoa mostraram as atividades para a gente, ensinaram as crianças e os pais que estavam ali sobre essas atividades. Conseguimos passar instruções de primeiros socorros, instruções de defesa pessoal, ou seja, o parque tem uma história, ele foi revitalizado, como tu colocou,
e hoje em dia ele pode ser utilizado de uma forma muito nobre para atividade física, muito nobre para atividade integrativa, com idosos, com crianças, para toda a família, né? A nossa ideia é que continuem essas atividades. Aqui amigo Goulart fala, né, que sempre vem com seus filhos, que os filhos adoram. O Hildo está falando também, né, que está gostando da aula. Nossa ideia é que essa aula continue e o retorno de vocês é muito importante. E qual é a missão do parque aí, Vanessa? Então, antes de falar da missão do parque, eu tenho uma visita inusitada aqui me acompanhando durante essa pequena caminhada, que é o Carlos, o presidente da Associação do Parque. Legal. Charles, bom dia. Bom dia, Carlos. É sempre um prazer conversar com o pessoal da educação do município. Tá? E é um processo que nós estamos construindo juntos e temos, pela associação, a intenção de como estreitar esses laços, trazendo as crianças para atividades aqui no parque, para aulas práticas. Perfeito. Nós podemos agora, nesse momento de meditação da pandemia, de novas formas de ensino ou de participação no ensino, da efetividade em que as aulas não fiquem somente em salas de aula, mas que possam ser feitas em espaços públicos. E acreditamos que aqui o Parque da Luz, que na sua construção ele sempre teve a participação escolar na plantação dessas árvores, que sempre foram aproveitadas as datas festivas e ligadas ao meio ambiente, e construímos este espaço na verdadeira forma do exercício da cidadania, mostrando que os vizinhos, o pessoal da cidade pode construir um espaço. Hoje a nossa dificuldade, nós gostamos de dizer, é a da manutenção que está sendo assumida pela Floran. Até poucos meses nós compartilhávamos essa manutenção, mas nós agora estamos sem funcionar. E estamos procurando aí um novo caminho de interação e, se possível, essa participação com a Secretaria de Educação, trazendo as crianças aqui para o parque, porque no final de 2010, 2012, por aí, nós tivemos um programa junto com a prefeitura, com as trilhas do parque, como a trilha do Guarapuvu, a trilha da Figueira, que foi citada agora há pouco, nós vamos passar ali por ela, os totens, né? E falando sobre a construção, e nós imaginamos aqui que aulas de biologia, ou outras coisas, podem ser feitas aqui no parque, trazendo as crianças para junto à natureza, que está no centro da cidade. Perfeito. Muito obrigada, seu Carlos. E aí, sim, a fala dele vem bem de encontro uma informação que eu queria trazer, que é o programa, né? Existe um programa de interação ambiental que é feito em parceria com Amigos do Parque e a Floran, que busca, né, novas parcerias como a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, para que esse espaço consiga se manter assim, né, organizado, bonito. Ó, aqui a gente tem um campo de futebol, para que a nossa sociedade, as nossas crianças possam usufruir, brincar, né? E ao mesmo tempo preservar e contemplar a natureza. Excelente. Perfeito, Vanessa. Agradece aí ao nosso presidente, né, a participação, a sempre parceria com a iniciativa de moradores, com a sociedade civil, com a iniciativa privada. São parcerias que são produtivas para as crianças, que são produtivas para o município, né, e para os vizinhos, né? Por muito tempo era um espaço que estava ocioso, que às vezes até trazia uma certa preocupação, e hoje em dia super bem explorado, né, com várias mãos, né, as mãos do município, as mãos da iniciativa de pessoas da comunidade, né, que trazem isso para a gente de uma forma muito produtiva. Vamos lá. Seguimos contigo, Vanessa, para a gente para as nossas conclusões. Vamos lá? Isso. Então, aqui eu queria mostrar só, eu cheguei perto aqui da trilha do Parque da Luz, né? Tem os códigos de conduta do uso das trilhas e do parque. E ela tem toda uma sinalização, né? Ó, aqui mostra a questão da introdução da mountain bike. O seu Carlos está falando aqui. Então, ela tem várias plaquinhas e algumas sinalizações que mostram no trajeto que a criança vai fazer, que o adulto vai fazer, né? Para poder
andar pela trilha, tá? Ó, ele quer aqui, ó, no mapa, ele falou que essa parte aqui, que está sinalizada aqui, é que o trajeto que ele faz aqui por dentro do parque com a bicicleta, né? E ainda tem uma trilha menor, né? Para aquelas crianças que estão aprendendo a andar de bicicleta, tem uma trilha menor com menos dificuldade, né? E elas podem também andar por aqui. Então, se a gente ficar aqui, se a gente for falar do Parque da Luz, a gente tem muitas atividades, muitas coisas que são realizadas. Durante o ano, tem alguns projetos que acontecem aqui, como o Tai Chi, a horta, a jardinagem. Tem um grupo escoteiro que também faz atividades aqui no parque, eventos culturais, eventos ambientais. Então, você que está assistindo a live, né, que é educador, que é morador, vem para o parque, vem conhecer um pouco da história, vem ser voluntário, né, e ajudar ou oferecer ações aqui. Eu termino aqui na parte do parque. Charles, passo para ti aí para fazer a finalização da nossa live. Perfeito, Tudo Vanessa, bom? muito obrigado. Parabéns aí pela elaboração do material. A Vanessa, né, que diuturnamente trabalha junto com o PSE, um dos muitos programas da Secretaria de Educação, uma das abas da gerência de projetos inovadores, né, junto com a prevenção, junto com a Escola do Mar, a parceria junto com a educação especial, junto com todas as ações ali do SEC, né, com as ações formativas da geografia, das ciências, da matemática, das diversas áreas que a gente vem trabalhando, da educação infantil à educação de jovens e adultos. Então, Vanessa, muito obrigado. Em breve vamos falar mais sobre o PSE, em outras oportunidades, sobre as ações que a Vanessa também desenvolve junto com o escotismo, que é um dos espaços que disciplinam, que ensinam valores para as crianças, e a gente tem resgatado e trazido isso também para o espaço da escola através da prevenção. Vanessa, nosso muito obrigado mais uma vez, e daqui a pouco, qualquer coisa, te chamamos novamente aí para contribuir com o teu conhecimento sobre gestão ambiental. Agradeço mais uma vez o nosso presidente e retornamos aqui para nosso encerramento falando sobre prevenção ambiental. Tranquilo? Obrigado, presidente. Obrigado, Vanessa. Retomamos a ponte. Seguimos, né? E eu aqui, durante esse tempo, olhando, observando, né? Aqui, a Rosemarie comenta que o Parque da Luz tem um programa de educação ambiental construído com o Departamento de Educação Ambiental da Associação de Amigos do Parque da Luz. Legal, obrigado. Engenheiro Dela Justina também comentando aqui, também entrando, nosso abraço a eles. E aqui uma professora que tem um trabalho uma relação, né, que é ali na comunidade do Saco Grande, né, hoje João Paulo, né, o pessoal mais antigo da época do Joaquim chamava de Saco Grande, hoje o bairro João Paulo, que tem um trabalho fantástico, né, em uma das nossas escolas, atrás da José do Vale Pereira, o NEM que nós temos ali, nós temos o NEM, quem recordar o nome, quem puder me recordar o nome desse NEM, tem um trabalho ambiental muito legal que as crianças, a professora Rafaela está aqui, que trabalha lá naquela escola, a direção daquela escola, a comunidade escolar, construiu atrás do NEM, atrás da José do Vale Pereira, um espaço arbóreo, um espaço de arvorismo muito legal para as crianças aprenderem sobre esse tema que nós vamos entrar agora, que é educação ambiental, né, sobre prevenção ambiental. Então, o objetivo aqui não é apenas mostrar o trabalho da gerência, não é apenas mostrar o trabalho da Escola do Mar, mas as iniciativas das escolas, das unidades, relacionadas à educação e prevenção. E você que está lembrando de alguém, que quer lembrar do projeto da Escola do Mar, quiser mandar o aviãozinho aí para outro colega, né? Nós já estamos chegando no final, mas já chegamos a 50 e poucas pessoas, manda o aviãozinho ali, convida o colega para ele conhecer o link da Escola do Mar, conhecer o portal da educação, que a Raquel já colocou, que a Vanessa já colocou, a Muiara já colocou ali. Quem quer conhecer as nossas informações sobre educação, sobre prevenção, sobre as diversas disciplinas, as diversas áreas do conhecimento, procura no nosso portal. Pode colocar novamente o portal aí. Também temos o link do Instagram relacionado ao Educar para Salvar, com informações voltadas à parte preventiva. Então vamos lá. Infelizmente agora eu mostro aqui um pouco da água, né, da parte do mar, e vocês conseguem ver um mar relativamente sujo. Infelizmente, nós não temos uma cultura prevencionista voltada
100%, né? A gente está construindo isso junto com a Escola do Mar, com os projetos de interação com a comunidade voltado para a educação. E aqui, não apenas no Parque da Luz, entre outras atividades, a Floran faz isso muito bem, a Concap faz isso muito bem, com a educação ambiental, nós vamos dar algumas dicas para vocês sobre preservação ambiental. Eu vou tentar mostrar, né, mas a imagem aqui ela fica relativamente prejudicada, a gente não consegue dar o zoom, mas lá atrás a gente vê o maciço do Morro da Cruz, especificamente ali Morro da Caixa, Hospital de Caridade, e aquela inclinação que eu faço agora vai para uma situação que há 10 dias, exatamente 10 dias atrás, nós tivemos uma queimada muito grande e ontem foi feita a perícia, né? A gente provavelmente vai chegar a um resultado que foi uma queimada por ação humana. Então nós temos que cuidar com isso e as nossas dicas vão para essa ideia da preservação do meio ambiente. Legalmente falando, a gente sabe que o artigo 225 da Constituição, né, fala sobre danos irreparáveis, danos de prevenção. E diferente de eu ter roubado alguma coisa e se eu roubei e alguém pegou, eu posso devolver. Em relação ao meio ambiente, isso é praticamente impossível, isso é algo que a gente não consegue, são danos irreparáveis, são danos que, na maioria das vezes, em mais de que 90%, eu não consigo reconstituir aquela fauna, aquela flora. Por mais que eu faça um remanejamento de espécies, os animais que ali moravam, as espécies que ali moravam, não vão retornar para aquele ambiente. Então, cuidado, né? Principalmente com desmatamento, com queimada, preservar. Se eu vou fazer uma poda, pegar uma orientação com os profissionais para não podar uma árvore, às vezes, que tem uma história naquele local ou que tem uma característica natural naquele local, que se eu extraí-la, se eu retirá-la dali, ela vai ter um dano não apenas para a minha residência, para o meu bairro, mas para todo aquele bioma que ali tem. Nós já estamos organizando uma outra live também, lá no Mangue, lá no espaço da Daniela, lá no espaço do norte da ilha, onde o Luiz, junto com o Joaquim, já fizeram diversos trabalhos e a gente vai ver um outro bioma. E quando a gente fala desse bioma, novamente nós lá encontramos muito lixo jogado ali. Esse lixo, né, que a gente vê, inclusive aqui embaixo da ponte, mostra isso, né? O cuidado que nós devemos ter, aproveitar essa quarentena, esse período, para educar mais as nossas crianças e ser educados por elas. Como assim? Quem sabe aproveitar esse período para rever os nossos conceitos de reciclagem, rever o nosso conceito dos materiais que nós temos em casa. Tem tanto material na nossa casa que a gente pode reaproveitar. Está chegando agora a data dos Dias dos Namorados. E daí vai comprar um presente, às vezes pequeno, em uma embalagem gigante. Então, rever esse conceito de embalagem. Será que eu preciso ter uma embalagem? O que interessa é aquele conteúdo, é o sentimento que eu tenho por aquela pessoa, né? A nossa visão de mercado ser avaliado. Então, esse lixo produzido, muitas vezes, acaba caindo nos mares, nos rios. Então, ter esse cuidado de ensinar essas crianças sobre essa situação. Quando a gente vai no Projeto Tamar, lá na Barra da Lagoa, com ações das escolas, das nossas unidades educativas, da educação infantil, diversas vezes acompanhamos, também na Lagoa do Peri, a gente acaba falando isso. Mas nesse período, vamos motivar e incentivar que as crianças, né, nos ensinem mais sobre esse processo educativo, como estamos aprendendo também sobre o processo de pandemia, né, de cuidados, de uso de máscara, de uso de álcool gel. As crianças estão nos ensinando muito mais do que nós ensinando eles, né? Está sendo um processo que a tecnologia está favorecendo essa aprendizagem, essa troca com os nossos filhos, com os nossos entes. Eu não estou conseguindo ver os comentários aqui, por algum motivo, ele travou no comentário da Rosemarie, mas se alguém estiver comentando, vai ficar registrado aqui, nós vamos gravar, vamos manter aqui no IGTV essa nossa live, depois a gente vê e comenta com vocês. Lembrando que dúvidas podem ser tiradas no portal, podem ser tiradas no @Escola do Mar, no @EducaSalvar, né? Você pode mandar aí as suas dúvidas, mandar seus comentários, suas sugestões para a gente. Continuando, né? A ideia de cuidar, né, no lado dos rios, cuidar no lado das cachoeiras. Recentemente a gente teve lá na região dos ingleses, na região do Rio Vermelho, do Moçambique, um outro incêndio florestal de grande demanda também, que vários hectares foram queimados. E também ação humana. Então, você criança que está assistindo, professor que está assistindo, reforçar essa ideia
de jogar uma garrafinha pela janela, de jogar algum tipo de lixo pela janela, inclusive um outro detalhe, né? Um outro risco que nós temos no dia de sol. E daí eu trago lá para a minha parte de prevenção relacionada ao Bombeiro Mirim, ao Educar para Salvar, que são as nossas garrafinhas de álcool gel dentro do carro. É um grande risco que nós temos, né? Deixar essa garrafinha exposta ao sol. Ela acaba aproveitando, né? Ele acaba refracionando a energia do sol, a temperatura do sol, e como eu tenho um material combustível ali, nós já tivemos incêndios relacionados a isso. Então, sua garrafinha de álcool deve ficar bem guardada dentro do carro para que não faça essa refração relacionada ao sol. Tranquilo? Aqui na ponte a gente vê famílias, né, também trazendo seus filhos, trazendo crianças para esse passeio, né, todo mundo respeitando as atividades, respeitando a ideia do uso de máscara, a ideia do distanciamento social. Isso é muito legal e Florianópolis está à frente de outros locais. Continuando, né, nós reforçamos, né, para que as pessoas não comprem, né, não tenham em casa animais silvestres, né? Muitas vezes seu filho, sua filha quer um animalzinho, muitas vezes as pessoas gostam de passarinhos, de outros animais. O que é um animalzinho para você pode motivar, pode fomentar a compra ilegal desse tipo de animais, né? Fomentando, fazendo o tráfico, né, de animais de outros locais, de outros ambientes, para apenas usufruir da alegria de uma criança ou de um adulto. Então, animais silvestres, o local dele, como já fala, né, é numa região de mata, é numa região fechada, é numa região, num bioma que ele está adaptado àquela realidade. Tranquilo? Uma outra dica, né, que nós acabamos trazendo para vocês é ressignificar esses valores com as crianças. Lá no portal a gente vê com os professores de ciências, de geografia, na educação infantil também, várias ideias para a gente aproveitar o material que nós temos em casa. Caixas de leite, caixas de Tetra Pak, caixas de margarina, caixas de alguns outros vasilhames que nós temos. Como fazer brinquedo, como aproveitar esse material. A Concap tem o seu Museu do Lixo, que traz diversas atrações para vocês. Ontem teve uma live mostrando essas situações, né? E aproveitar esse período também, ver o que não é mais útil, né? Principalmente roupas, né? Um período de frio que nós estamos entrando, e ver o lado humano, né, da doação. São diversas campanhas que nós temos, diversas pessoas precisando, né, de roupas, de cobertores, e muitas vezes a gente tem roupas ali que são raramente utilizadas pela gente. Aproveitar para reativar esse nosso lado humano. Recentemente, né, falando sobre reciclagem, sobre lixo, nós tivemos um acidente com um dos nossos integrantes, colaboradores da Concap, né? Para quem não conhece, a Companhia de Melhoramentos da capital. Alguém colocou de uma forma irregular um vasilhame, né, de vidro, e nós temos vários locais de descartes desses na cidade. Você pode entrar lá no site da prefeitura, ir lá na superintendência, na Concap, e você vai verificar os locais que eu tenho para descarte de vidro. Colocaram ali, infelizmente, no trato com esse material, ele não sabia, né, não tinha como saber que ali estava um vasilhame de vidro. Esse moço acabou tendo um acidente relacionado ao vidro. Então o vidro deve ser sempre colocado, acondicionado em um local, em uma outra caixinha de papelão, pode ser uma caixinha Tetra Pak, ou cortar uma garrafa, né, PET, uma garrafa plástica, inverter a boca dela e colocar o vidro ali dentro, para não acontecer esses acidentes que venham a ferir os nossos colaboradores da Concap, né, que faz um trabalho tão legal. Então, aproveitando também para a gente, apesar de chegar um período frio, reduzir o nosso banho, né, reduzir o tempo de banho, porque economia de água, economia de energia, e muitas vezes as crianças ficam muito tempo naquele ambiente. A gente está passando por um período de estiagem, e esse período faz com que a gente tenha que rever esses conceitos. Lavar calçadas, gastar água em excesso, em demasia, é algo que traz um risco muito grande. A nossa principal emergência no momento, a Defesa Civil alerta para isso, os órgãos, a Floran, a nossa gestão ambiental está preocupada com esse processo. Então a gente tem que se atentar muito também para essa economia de água. Apesar de termos uma chuva ontem, uma chuva no final da semana passada, ainda é preocupante essa estiagem. É uma das piores estiagens dos últimos 30 anos. Então vamos se atentar para isso também, né? E voltando, né, à situação do consumo de combustíveis, né, da queima de combustíveis, principalmente em carros, a gente revê o nosso uso do carro. Em breve estará de volta, né, o transporte coletivo, junto com todos os cuidados, com todas as cautelas relacionadas à pandemia, a esse período de coronavírus, esse período de distanciamento, de cuidado, mas sempre que possível, o uso da bicicleta, o uso
sustentável de um transporte mais adequado para a gente, para que essa queima não venha a ter um índice tão grande de poluentes quanto a gente tem no nosso dia a dia. Nós vamos encerrando por aqui, nosso tempo já está piscando aqui, temos mais alguns minutos. Agradeço a participação de todos que passaram por aqui, aproximadamente 100 pessoas passaram, tivemos um pico de 50, né, presentes, mas outras rodaram por aqui, diversas outras pessoas acabaram rodando e passando por aqui, contribuindo. Infelizmente travou aqui as nossas informações que vocês trouxeram. A última que eu tive aqui foi da Rosemarie, que trouxe a informação do Parque da Luz. Depois eu não consegui ler o que vocês colocaram para a gente. Então, nosso muito obrigado a Raquel, a Ágata, ao secretário, a todos os professores das escolas, aos nossos assessores, ao pessoal que veio com a gente aqui na ponte fazer os testes, o Luiz, o Joaquim, a Vanessa, a Ágata à distância, a Mulhara, todo mundo que contribuiu para o funcionamento dessa aula pioneira, dessa primeira aula. Vou retomar mais uma vez aqui para o nosso veterano professor, né, o meu pai professor, como eu coloco aqui, meu irmão mais velho, para ele concluir essa live junto com o Luiz aqui, um do lado do outro, a dupla dinâmica da Escola do Mar. Só não vou dizer que é o Batman e o Robin, mas vamos lá, tá com vocês. Quero agradecer a participação de todos, né? Nós vamos fazer outras lives, né? Gostaria que todos participassem, né? E vamos tocar outros assuntos. Nós somos uma cidade, né, à beira-mar, e nós vamos contar a história e falar dessa cidade à beira-mar. Eu também queria agradecer especialmente ao secretário Maurício, porque eu lembro que quando começou essa gestão, o Chaves falou para mim: cara, você tem que falar da Escola do Mar para ele. Pô, mas eu nem conheço. E aí eu peguei, saí lá, eu estava da casa da minha mãe, vim aqui, né, na incerteza, e fui muito bem recebido pelo secretário, né, e ele tem incentivado a Escola do Mar, as nossas atividades, né. Agora há pouco tempo renovou a licitação da escuna, e quero agradecer ao secretário Maurício, estamos no caminho certo, né, é isso aí. E por último, né, Luiz? Agradecer também, sigo as palavras do Joaquim e fico muito grato pela oportunidade aqui. Então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Puxo novamente aqui para mim. Nosso muito obrigado a todos que participaram, nossos gestores, nossos professores, principalmente as escolas que repliquem isso, que tragam ideias para a gente. Infelizmente, eu reforço, a gente não está conseguindo ler aqui as sugestões de vocês, mas nós vamos ler tudo. Outras pessoas estão lendo, tem outras pessoas acompanhando aqui nos bastidores com a gente. Então, ficamos à disposição. Nosso próximo encontro, talvez nesse final de semana, não sei se por aqui, pela Escola do Mar ou pelo Educar Salvar, mas nós já temos compromissos com outros agentes de prevenção, voltadas à parte de prevenção, voltadas à parte de educação ambiental, para outros assuntos de primeiros socorros, e vamos fazer muitas aulas ainda nesse formato. Acabo com a imagem aqui da Beira-Mar Norte, agradecendo a todos vocês, desejando uma ótima quarta-feira, um ótimo feriado, um bom Dia dos Namorados. Curtam, aproveitem suas famílias, aproveitem seus dias, façam seus jogos, suas atividades físicas. Venham aproveitar a nossa cidade com responsabilidade, com suas máscaras, mantendo o distanciamento social e seguindo as orientações da nossa Secretaria de Saúde, que tem sido um destaque nacional, bem como a Secretaria de Educação com seu portal e seus diversos incentivadores das áreas de conhecimento. Nosso muito obrigado, um abraço. Não sei se a nossa diretora quer falar alguma coisa aqui no nosso chat. Raquel, nosso muito obrigado também. Às meninas, aos meninos, que nos dão toda a sustentação nas áreas de conhecimento. Então, nosso obrigado. Reporto a imagem aqui para a área central da ponte e me despeço de vocês agradecendo a participação. Bom dia, boa quarta-feira e que venha a próxima. Se ligue, mande seu aviãozinho. Escola do Mar PMF, Educar Salvar. Estamos à disposição de vocês. Um abraço.